Boa noite, Paranaguá. Estou aqui com mais um dos meus vídeos para falar para vocês sobre a questão eleitoral deste ano. Está acontecendo na cidade, alguns segmentos estão procurando contribuir com o eleitor para que ajude a ele decidir o seu voto entre os 7 candidatos em disputa ao Palácio São José. O Rotaract fez uma boa sabatina com todos os candidatos ali no Senac, no auditório da Comércio. O SISMAP trabalhou as propostas dos candidatos na Câmara, na área da educação, e até mesmo a intersindical, que é um dos segmentos mais fortes na cidade, por ter eleito os últimos prefeitos desde 1992, também fez uma sabatina com os candidatos de forma fechada para poder pegar as propostas e levar para as suas bases. Ótimo! 10 para todos, para o SISMAP, para o Senac, para o Rotaract e para a intersindical. Eu estive no Senac, estive no segundo sabatina e na terceira sabatina, eu só não estive na primeira. E na segunda, depois lá fora, o que se discutia entre alguns formadores de opinião era a questão da experiência dos candidatos. Quem tem mais experiência para administrar a cidade, quem tem menos experiência. E eu, particularmente, tenho uma opinião oposta a muita gente que está aí defendendo os seus candidatos. Bem oposta, na verdade. Em minha opinião, ninguém tem experiência. Quando eu digo experiência, é de executivo, de gestão. Muitos que estão aí têm experiência, sim, de legislativo, de Câmara, isso eu tenho. Então eu considero que os 7 sem exceção, estão na mesma condição de inexperiência como gestores. Inexperiência para gerir a coisa pública. E o fato, por exemplo, de Ricardo ter sido prefeito por 24 dias, não lhe dá gabarito de experiência como prefeito. 24 dias não quer dizer nada. O fato de Marcelo Roque, o próprio Ricardo, terem sido secretários de determinadas pastas, também não lhe dá experiência para isso. Para dizer que tem experiência de executivo. O fato de Elcio Maron ter sido deputado, ter sido vereador, também não dá direito de dizer que tem experiência para executivo. Não, nenhum deles tem. Para mim, todos estão nivelados na mesma situação. Vão aprender e vão iniciar uma gestão, mas sem ter o conhecimento da causa. Nenhum deles foram gestores, nenhum. A gestão pública, não. É claro que existe certa vantagem para quem já vive a vida pública. Claro, existe. É o caso de Ricardo, é o caso do Máriozinho, do Elcio Maron, o caso do próprio Marcelo Roque, o caso de André Pioli, que também tem a experiência que ele tem, é uma experiência de legislativo. No caso de André, é uma legislativo federal, porque ele trabalhou muito com o deputado federal Ângelo Vagnoni na Câmara Federal. Nessa época, juntos conseguiram trazer para a cidade diversos recursos, programas, né? Até porque a gestão Baca, as duas gestões Baca, sem sombra de dúvida, foram as gestões
que mais receberam apoio logístico, financeiro, de recursos e de ações sociais da história de Paranaguá do governo federal. Isso não tem sombra de dúvida. O governo federal reelegeu Baca. Reelegeu Baca. Aí até hoje nós temos fruto disso, temos o restaurante popular, temos aí a farmácia popular, o viaduto da Professor Cleto, que é uma conquista do governo federal, mas mérito 100% do vice de Marcelo Roque, Arnaldo Maranhão. Se alguém é o pai do viaduto da Professor Cleto, esse alguém é Arnaldo Maranhão. Fez um trabalho fantástico. Ele teve o ônus e o bônus. O ônus, porque a coisa ficou parada um tempão. E aí só ele levava pau. E o bônus porque, se hoje está lá, está servindo o pessoal do Rocio, o pessoal da Vila Boita, região, é porque ele conseguiu. Ele foi perseverante e conseguiu. Tá? Mas hoje dizer que algum deles tem mais ou menos experiência, mais ou menos condições de gerir a cidade, hoje é injusto. Todos estão no mesmo nível de igualdade. Sem exceção. O professor Joselito, o Hermes e o Bagé não são diferentes desses que já estão na política. Não são diferentes. O Bagé administra o sindicato, é presidente do Centraporte. O professor Joselito administra um colégio, presidente do, ele é diretor do Colégio Estados Unidos. E o professor Hermes administrou outro colégio, o Carmen Costa Adriano. São essas experiências como gestores que eles têm de colégio, gestor na Câmara Municipal, gestores na Câmara Federal, gestores de ações favoráveis à cidade de Paranaguá, favoráveis à rede pública de ensino, favoráveis à categoria dos portuários. São essas ações que eles têm como gestores. Mas dizer, não, tem experiência para gestor? Não. Nenhum deles tem. Então, quando nós formos escolher um, nós vamos escolher um, queira ou não, seja qualquer um dos 7, alguém que vai aprender. Vai começar uma gestão. Não vai lá, eu já conheço, eu já sei. Não. Marcelo conhece o Secretaria de Meio Ambiente. Conhece alguma coisa lá da garagem. Ricardo conhece alguma coisa da Secretaria da Criança, Secretaria de Meio Ambiente, por onde passou rapidamente, Cagepar e Câmara. O prédio novo que construído na Câmara é a obra dele, de Ricardo. Assim como o pior, o que ele conhece é o trâmite burocrático legislativo federal que resultou em benefícios para a cidade. Assim como Bagé, no caso do Centraporte, e os outros professores com seus colégios. Essa é a experiência de todos eles. Então ficar debatendo quem tem mais, quem tem menos experiência, é perca de tempo, em minha opinião. Por isso, eleitor, se perguntarem para você, ou disserem para você, esse é mais experiente, ou esse é menos experiente, bobagem. Nenhum deles tem experiência em gerir a coisa pública da forma ampla como tem que ser um prefeito. Tiveram pequenos pontos de gerência na gestão do Legislativo e do Executivo. Isso só para ajudar você a definir seu voto. E quando ouvir alguma coisa nesse sentido, saber que estão ou não falando bobagem. Boa noite, Paranaguá.